Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Este versículo é muito citado em determinadas denominações, para dessa forma impor autoridade sobre os irmãos que estão ali, passando a ideia de tudo que o líder fala é verdade absoluta, que tem que obedecer. Está na palavra de Deus. Primeiro vamos esclarecer alguns pontos. De acordo com a Bíblia, ou com a Escritura, ou como você queira chamar, o papel do bispo, presbítero, pastor é o mesmo. É de servir de exemplo ao rebanho, de cuidar do rebanho. Por que eles hão de dar conta? Porque eles receberam esse dom, essa responsabilidade de servir de exemplo para os irmãos. Então, se eles não estão fazendo dessa forma, então claro que eles vão dar conta pelas almas que eles guiaram para um caminho errado. Coitado desses que estão aí hoje, né? Então, acredito que já está esclarecido. Como Pedro mesmo falou, presbítero ou ancião, como você queira falar, dar o mesmo, deve servir de exemplo ao rebanho. Assim como Pedro recebeu a ordem para cuidar do rebanho, ele está repassando a ordem também. Você pode ver a referência em sua tela. Para servir de exemplo ao rebanho. Não é para ter domínio sobre o rebanho, não é para querer usufruir do rebanho, mas servir de exemplo a ele. Mas agora é o contrário, né, querido? Eles querem ter domínio, mas não querem servir de exemplo. Seria interessante que você lesse esse capítulo inteiro. Vamos ler um versículo do mesmo capítulo que eles leem para que nós possamos entender quais são esses que você tem que obedecer. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para o pastor que você tem que obedecer, querido. Está escrito que é o que vende água benta, que é aquele que fala se você não 10% você vai ser amaldiçoado, é o que vende a caneta, é o que faz fogueira santa, é o que vai construir um templo ou uma cidade mundial. É esse pastor que você tem que obedecer, querido? Não é o que vos falam a palavra de Deus? E onde é que essa venda de bugiganga se enquadra em palavra de Deus? Então tire isso da cabeça, querido. Não é esse que você tem que obedecer. Você deve obedecer ao pastor, ao presbítero, ao ancião, ao guia, ao líder, aquele que vos falam a palavra de Deus. Esse que serve de exemplo, como Pedro falou. A fé desses você deve imitar. Não é porque a pessoa recebeu um título de pastor, que nunca deveria ser título, agora tudo que essa pessoa fala é verdade absoluta. Não, definitivamente não é a esse que você tem que obedecer, meu amado. Você tem que obedecer àquele que te fala a palavra de Deus. Se você conseguir essas vendas de bugiganga enquadrar-se na palavra de Deus, se tiver como, então você deve obedecer. Mas se não, eu não vejo, não tem como enquadrá-las na verdade, não é esse que você tem que obedecer. O único pastor que você tem que obedecer cegamente, querido, é o pastor e bispo da sua alma, aquele que morreu na cruz do Calvário. Mas assim como todos os apóstolos procuravam conformar suas doutrinas com os ensinamentos de Cristo, se alguém verdadeiramente é servo de Deus, se alguém tem cuidado do rebanho, ele serve de exemplo ao mesmo. E a esse você deve obedecer, por quê? Porque ele vai lhe falar a palavra de Deus. Então obedeça àquele que vos falam a palavra de Deus. Não é porque tem um título que você deve obedecer. Fiquem na paz.